O que fazer quando nem o escritor gosta desse episódio? Eu vou falar sobre o The Beast Below, ou A Besta de Baixo. É o segundo episódio da quinta temporada de Doctor Who. E se você quiser receber todos os vídeos antecipadamente, assistir esses da quinta temporada e também futuros vídeos, é só ser membro aqui do canal que você vai ter vários benefícios bem legais. Agora eu vou falar sobre esse episódio que é um episódio que vem naquele estilo clássico de Doctor Who de introduzir a nova amiga do Doutor pro universo, bem similar ao O Fim do Mundo na primeira temporada e também com outros episódios que a gente viu no futuro da série e também no passado da série, enfim. Esse é um episódio em que a gente conhece o futuro da humanidade. O Doutor decide levar a Amy para uma Londres, para uma Inglaterra, para um Reino Unido um pouco diferente. O que sobrou da humanidade nesse lugar? É um Reino Unido carregado nas costas de uma baleia gigante. E parece até ser uma referência ao Discworld, escrito pelo Terry Pratchett. A gente vê muitos paralelos nesse episódio. E é um episódio que é bastante controverso, porque eu vi pessoas falando que ele é ótimo e vi também muitas pessoas falando que ele é ruim. Inclusive o escritor Steven Moffat já revelou em notícias, em entrevistas, que esse foi um dos maiores erros dele em Doctor Who. Ele disse que esse episódio foi bem fraco e ele não gosta muito do A Besta de Baixo. Ele é um episódio estranho, porque parece que ele está tentando pegar referências de coisas da era do Russell T Davies. Ele me lembra muito o episódio O Planeta dos Woods, onde tem um cérebro gigantesco sendo escravizado, até os efeitos são os mesmos, sabe? Um raio caindo no cérebro e torturando aquele cérebro, aquela baleia em comparação com os Woods sendo escravos dos seres humanos. É um episódio que traz um comentário político bastante forte, meio que no estilo 1984, onde a população, elas acham que tem o poder do voto, elas acham que tem o poder de escolha, mas na verdade não tem poder nenhum, porque elas escolhem esquecer da situação. Elas decidem que a escolha de esquecer que aquela baleia está sendo torturada para que elas continuem vivendo naquela situação em que elas sobrevivem ao fim do mundo, né? Que a Terra explodiu, a Terra morreu e esse povo sobreviveu, esse Reino Unido sobreviveu. Elas escolhem que é melhor elas esquecerem. E a baleia continua sendo escrava. Quando, na verdade, segundo o episódio, a baleia foi voluntária e decidiu salvar o povo porque ela não tinha forças de ouvir as crianças chorando. E mais ou menos uma comparação que eles fazem com o 11º Doutor. O Doutor também, quando ele ouve uma criança chorando, ele não consegue não salvar essas crianças. E também esse episódio me lembra aquele The Long Game da primeira temporada de Doctor Who. Bem sujo, bem quase destruído, num futuro bem utópico, em que a humanidade está vivendo numa época assim estranha. E aquela é uma nave toda velha, né, e toda estragada, e aqui me lembra bastante isso também. Eu sinto como esse episódio e tanto o início da era do Steven Moffat tentasse capturar alguns momentos específicos da era do Russell T Davies, meio que tentando fazer um link temático com o que acontecia na era dele antes de se estabelecer propriamente como a sua, né, própria era. Então esse episódio lembra muito esses acontecimentos do passado, da era do Russell T Davies, mas ao mesmo tempo perde um pouco a originalidade da série que o Steven Moffat trouxe no primeiro episódio, e também a gente viu lá no final dessa quinta temporada. Então é um episódio que fica um pouco perdido aí, parecendo algo mal acabado, preguiçoso de ser escrito, porque tem pontos que não dá pra entender. O que é o vilão desse episódio? O que é pra ser aqui? O que tá acontecendo? Por exemplo, o Doutor culpa a Amy por ela ter decidido esquecer, só que ela não faz ideia do que tá acontecendo. Ela tá perdida, ela tá assustada em um outro planeta, e aí o Doutor meio que culpa ela por ter feito essa decisão.
A gente também vê uma fala da Amy que não condiz muito com a vivência dela com o Doutor. Seria uma fala mais pro final de temporada, ou até mesmo pra sexta temporada, aquela fala dela de ele ser o último dos Senhores do Tempo, de ele ser uma pessoa sábia e antiga, né? E fazer esses comparativos quando ela recém, né, entrou na TARDIS. Ela não teve tempo suficiente para conhecer o Doutor propriamente, para já fazer esses comparativos aí. Mas ao mesmo tempo é tão bom de assistir o final desse episódio em que o Doutor e a Amy se reconectam, se abraçam e aquela trilha sonora incrível do Murray Gold começa a tocar. Fica essa dualidade assim na minha cabeça. Ao mesmo tempo eu quero gostar muito dessa cena porque ela é emocionante, bonita e mostra conexão com o Doutor e a Amy, mas também não faz o menor sentido ela já tá falando essas coisas no segundo episódio. Ela recém entrou na TARDIS. Por ser o segundo episódio do 11º Doutor, a gente já vê ele extremamente sombrio. É um momento que ele diz, eu não quero saber da humanidade, ninguém fale comigo hoje. Porque ele tá ali numa situação impossível. Ou ele mata a baleia para que ela não sofra, ou ele mata a humanidade, ou ele comete mais uma vez um genocídio. E ele tá nessa situação. Bom, eu não vou matar as pessoas, eu vou matar a baleia para que ela não sofra. E aí é quando a gente vê a Amy conseguindo reestabelecer o plot e ela resolvendo a situação, ela percebendo que na verdade a baleia se voluntariou, ela estava ali porque ela queria e nada de ruim ia acontecer, as pessoas que decidiram torturar essa baleia. Isso tudo faz sentido ou não? Eu não faço ideia, porque é um enredo bastante confuso. A baleia comia as pessoas que eram jogadas para ela, mas ao mesmo tempo ela se voluntariou pra tá ali nessa nave. É um pouquinho confuso, é um pouquinho estranho, mas é um episódio que eu acho que assistindo pela primeira vez ou revendo lá de vez em quando, não escolheria rever esse episódio sempre, mas para rever como o primeiro episódio da Amy em outro planeta, como esse início de história dela, eu acho que é bem válido, e também ver o Doutor dessa maneira totalmente diferente já do primeiro episódio, ver um Doutor muito mais sério e ver esse Matt Smith jovem tendo essa dor que ele teve nas temporadas anteriores, é bem legal de assistir, e eu acho que ele trouxe todo esse peso de genocídio, da Guerra do Tempo e tudo que aconteceu nas temporadas anteriores com o David Tennant e também com o Nono Doutor. Foi ótimo, e eu acho que por esse ponto de vista é um episódio legalzinho, bonzinho, mas também não dá pra exigir que ele seja algo do topo de Doctor Who, porque com certeza não é. Mas diga nos comentários o que você acha da Besta de Baixo. Eu vou achar muito legal ler o que você tem a dizer. Seja membro do canal, curte e compartilha aí. Vai ser bem legal ter você mais próximo de nós aqui no Translator. É isso, muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau, tchau.